Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus continuamos, e hoje estamos em João, no capítulo 21, versículo número 7. Eles haviam lançado a rede do lado direito e a rede havia ficado sobremodo cheia. Aquele discípulo, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Eu vou parar um pouquinho, eles estavam mais ou menos 100 metros da terra. E quando Pedro ouviu João dizer: é o Senhor, quer dizer, é Jesus, Pedro se vestiu, ele estava talvez seminu, porque na água, molhado, e pulou do barco, e ele foi se encontrar com Jesus. Os outros discípulos é que vieram arrastando a rede, né? Você notou a nossa leitura. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus tinha feito um fogo, Jesus tinha assado peixe, que ninguém sabe como que ele pegou o peixe. Jesus tinha pão para eles. Você compreende, meu querido? Jesus tinha feito peixe, tinha feito pães, assado pães. Ali havia brasas, em cima peixes, e havia também pão, versículo 9. Eles não tinham pegado um peixe. Agora sim, tinha 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Não eram 150, não eram 100, eram 153. Esses detalhes, esses pequenos dados, porque a Bíblia não é uma invenção humana, entende? Tem informações concretas. Aí Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês pegaram. E Pedro foi lá e puxou a rede e contou os peixes, 153 grandes peixes, mas a rede não se rompeu, a rede aguentou. Eles ficaram admirados com isso, porque a rede deveria ter se rompido, tamanho, peso. Versículo 12. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Tá bom. O versículo 12 então é maravilhoso. Jesus não cobrou nada deles. Jesus não criticou, não disse: vocês não me parecem dignos, vocês são de baixa qualidade, Jesus não ficou falando isso. Jesus chamou, deu pão, deu peixe que Jesus tinha assado, comeu com eles.
Eles não ficaram perguntando nada para Jesus. Eles não deram conta de perguntar nada. Eles perderam a capacidade de fazer pergunta. Jesus é que teve que dar pão para eles, peixe. A partir do versículo 15 tem uma história tremenda. Vamos começá-la hoje. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, porque os discípulos não davam conta de perguntar nada. Perguntou Jesus. Então Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Quero comentar no texto grego a palavra amor. Jesus perguntou a Pedro assim: você me ama? Mas Jesus usou a palavra agape, ou ágape. Jesus usou essa palavra agape, o verbo agapau, que é amar. Jesus perguntou: você me ama com o amor agape? Pedro, ao responder, não disse eu te amo com amor agape, porque Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro diz: o Senhor sabe que eu te amo, mas Pedro usou a palavra grega philos, do verbo philéu, que significa um amor, é verdade, significa um amor, mas é um amor diferente. O amor agape é muito superior, é incondicional. O filéu é um amor de amizade, um pouco mais profundo, mas não é o agape. Não é o agape. O filéu deixa a desejar diante do agape. Deixa muito a desejar. Então, na primeira vez que Jesus perguntou, você me ama com amor agape? Pedro respondeu: eu te amo com amor filéu. Vamos continuar no versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 16. Jesus pergunta: Simão, Pedro, você me ama com amor agape? Pela segunda vez Jesus pergunta com amor agape, na língua grega, amor agape. E pela segunda vez Pedro responde: sim, eu te amo com amor philos, do verbo filéu. Vamos ver o versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Tá bom. Eu queria que você observasse no versículo 17. No versículo 15, Jesus perguntou: tu me amas com amor agape? No versículo 16, Jesus perguntou: tu me amas com amor agape? E no versículo 17, Jesus perguntou: tu me amas com amor philos? Jesus mudou a pergunta. Em português não dá para a gente ter essa noção, mas na língua grega sim. Jesus rebaixou a pergunta. Quando Jesus rebaixou essa pergunta, perguntando pela terceira vez, já era a terceira vez, isso já estava ficando grave, estava ficando difícil para Pedro. Pedro um traidor, Pedro que foi pescar, Pedro que ia largar tudo, Pedro que diz acabou tudo. Agora Jesus pela terceira vez pergunta: você me ama? E ainda rebaixa e diz, ao invés de dizer agape, ele volta para o philos. A Bíblia diz aqui que Pedro se entristeceu, acabou, Pedro abaixou a cabeça, Pedro ficou desnorteado, Pedro começou a sentir demais. Lembra que quando ele traiu Jesus, ele estava se aquentando no fogo,
e ele traiu Jesus 3 vezes, o galo cantou, ele olhou e viu os olhos de Jesus, e ele saiu e foi chorar, amargurado. Agora de novo, Pedro de novo, o mesmo Pedro. A gente às vezes fala mal de Pedro. Pedro é o representante da gente, sabe, a gente é assim, a gente é pequeno. Mas Pedro era sincero, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filos, tu sabes que eu não posso dizer que eu te amo com amor agape, tu conheces, tu sabes a minha fraqueza, Senhor, não posso tentar te enganar, não posso. Mas Pedro ficou muito entristecido. Só que você percebe, no final do versículo 15, Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. No final do versículo 16, Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. No final do versículo 17, Jesus acrescenta: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, não é porque o Pedro era perfeito que Jesus disse: agora eu vou te dar uma capacidade, você é o maior, você vai pastorear, você é isso, você é aquilo. Não, não. Jesus capacita os incapacitados, Jesus usa os pequenos. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre isso, dizendo que Deus faz isso para revelar a sua graça, para desmascarar aqueles que se acham grandes, os doutores. É para isso. Versículo 18: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Segue-me, isso que é importante. Segue-me, segue-me. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a esse? Quer dizer, e quanto a João? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. A sua parte é essa, Pedro. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, isto é, João não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Foi isso que Jesus falou. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É claro que esse é um exagero proposital ao dizer que no mundo inteiro não caberiam os livros. Está querendo dizer que, de fato, o livro de João, né, esse livro aqui, com 21 capítulos, olha o tamanhozinho dele, quantidade de folhas, mínimo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É claro que isso aqui não dá para escrever tudo, mas ele diz que isso aqui foi escrito para que nós creiamos, e que crendo nós tenhamos a vida eterna. O objetivo do Evangelho é para que tenhamos vida eterna, meus queridos. Umas pessoas ficam achando que a Bíblia foi escrita para acabar com o homem, para esculachar com o homem, e para dizer contra o homem. Muito engano nosso, muito engano nosso, muito engano. Quando o fabricante de um aparelho eletrônico manda junto com o aparelho aquele livretinho dizendo como ligar, como desligar, como não fazer, como isso, como usar e tal, ele não está esculachando comigo, me chamando de burro. Ele está dizendo: olha, eu fabriquei isso aqui, tem que ser assim para funcionar bem.
Ele não está me chamando de burro, não fui eu que fiz. Eu tenho que saber, ele tem que me contar como que ele fez, porque como que eu vou usar? Deus fez isso com a gente aqui, ó. Ele não está me chamando de burro. Ele está dizendo para mim o seguinte: eu te amo, e para você funcionar perfeitamente é assim. Isso aqui dá certinho, do jeito que eu falei aqui, dá certo, esse é o caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso ficou muito bem claro, especificado, o alerta é completo, porque Deus, além de dar esse livro, porque Ele queria que nós soubéssemos, Ele também deu porque Ele conhece o inimigo e sabe que o inimigo faria de tudo para nos enganar. Então Deus disse: eu estou te dando a verdade para você não precisar acreditar na mentira. E aqui está a verdade, Jesus, revelado nas Escrituras. Deus nos abençoe. O livro de João termina, mas o livro de Atos continua e diz que depois de Jesus ter passado 40 dias comendo com eles, vivendo com eles ali, ressurreto já, Jesus foi assunto aos céus, foi levado, está à destra de Deus, está à destra de Deus. Mas antes disso ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Por isso que ele disse que nos envia para sermos testemunhas. Um dia, na vida eterna, as pessoas vão procurar a gente e vão dizer: obrigado, porque você falou de Jesus para mim e eu fui salvo. Eu não sabia, você me contou. Você foi testemunha. Eu te agradeço, meu querido. Obrigado. Então nós viveremos com Jesus para sempre, na glória eterna. Essa terra será o paraíso de Deus, que Deus preparou para tantos quantos o amam de verdade. Venha, Jesus, você. Aproveite a oportunidade da vida. Essa é a oportunidade da vida. Deus te abençoe. Fico feliz demais porque você estudou comigo o Evangelho de João. Nós vamos prosseguir com o nosso trabalho e estaremos juntos. Eu peço que você não se esqueça de orar por mim. Todos os dias que eu estou orando por você também. Fique na paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios, sua vida terrena e muito mais, sua vida emocional e muito mais ainda, sua vida espiritual. Eu te amo, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no